Que é esse, ó a notícia, olha só. Vocês viram que os caras, a prefeitura depois foi limpar, né? Depois de eu ter falado. E aí agora... Olha aí, ó. Diferente da última gestão, do último prefeito que nós tivemos em São Luís, ó. Aparentemente até agora a gestão da prefeita Isminha Miranda tem sido eficiente. Ontem aquele caso do Renan Santos que divulgou aqui um lixão na redondeza do Coroadinho, Pactibira sendo retirado, ó. É isso aí, ó. Foi preciso sair um homem e entrar uma mulher pra começar a resolver. Que, cara? Assim, todo argumento que é construído pelos influenciadores locais, isso é outra coisa que eu percebi. Não existe uma pessoa que tem uma opinião, Riso. A opinião dessa pessoa que grava vídeos no Maranhão, ela está sempre a serviço de alguém. Esse cara é um puxa-saco de uma da ex-vice-prefeita, atual prefeita ali. E aí ele tá lá, precisou entrar mulher, não precisou nada, cara. O corpo do cachorro que estava em decomposição estava há semanas. E essa mulher não ligou pra isso. Foi eu que gravei o vídeo, por isso que foi o negócio no dia seguinte. Vamos lá. E novamente, como vocês podem ver, já tem lixo jogado de... Olha o urubu ali, ó. Já voltou também, então, o Zé. Não é o Zé, o Zé é de Pinheiro. Tava errado, tá entendendo? Tava errado. Porque o povo também não contribui com a limpeza pública, e fica falando mal do poder público. Pausa. Você tá entendendo o QI da pessoa que tá falando? Pelo amor de Deus, presta atenção no QI. Ele reclama que eu falei mal do povo, certo, Riso? Certo. Então ele começou o discurso dele falando, o Renan falou mal do povo. Logo em seguida ele fala, ó, fizeram a limpeza, aí o povo voltou a sujar. E aí, né, ele fala besteira, esse Renan, porque ele falou do poder público, mas a culpa é das pessoas. Então é pra falar da pessoa ou não é? Porque eu não falei da pessoa. Mas pra ele tem que falar da pessoa, mas não pode falar da pessoa, porque de acordo com ele não posso falar mal de ninguém. Não tem coerência o que essa pessoa... Não tem nenhuma coerência discursiva. Não tem nenhuma coerência. Um cara falou quase atropelou o urubu. Não, acho que é um cachorro no começo. Cachorro. Que é quase atropelado. Aí, porque eu vi 5 cadáveres de cachorro. Eram 4, mais um que foi... Um cara foi com um saco o cachorro pra jogar. Então agora entendeu. Olha o cachorro ali, ó. Olha a velocidade que passa o carro. Entendeu? É assim, é o carro brigando com o cachorro. Uma das características, tá, do homem que tá bestializado é que ele vê os animais como um ser que está disputando espaço com ele. Quando você tá bestializado, o animal tá disputando o espaço com você, porque você não está acima do animal, você disputa o espaço com ele. Você está em guerra com o animal, tipo, o animal é um problema, você não conseguiu vencer ainda a natureza. E aí você tem raiva da natureza. Por isso que pessoas que ainda estão bestializadas gostam de cortar árvore. A pessoa acha que ela se civilizou-se a cortar o máximo. Cara, assim, os senhores muito antigos tinham isso. Tipo, corta a árvore, tira tudo, porque é um sinal de que você venceu a natureza. Mata os bichos, mata tudo bicho que você tem em volta. Essa ideia de odiar os bichos é porque você tem medo deles, você precisa enfrentar. Então, o cara passa com o cachorro, o cara tem um cachorro em casa, joga o cachorro, joga assim no lixo, joga no lixo. A pessoa não vê nenhuma dignidade no animal. Isto mostra que essa pessoa tá bestializada, sacou? Então, ali é um cenário de bestialização. Esse é um cenário de bestialização. Quando eu falo que é um filial do inferno, e é porque as pessoas já estão completamente bestializadas. E elas estão bestializadas a ponto de, pô, o cara não consegue construir um raciocínio. E é um influencer ali. Alguém gravou um vídeo como se fosse um influencer. Isso é muito preocupante. Tem problemas de toda sorte, né, insanáveis? Não, eu acho que tem solução, mas assim, a gente precisa ser muito realista sobre a natureza do problema. Vamos lá, dá o play. Eu não acredito que o local voe com a limpeza pública e fico falando mal do poder público. Mal dos poder público. Fala mal dos poder público. Você vê, né? Você não pode falar mal da classe política, não. Entende isso, a relação de servidão? Que é outro elemento, né? Essas pessoas são pré-modernas. Essas pessoas não entendem a lógica de cidadania. Então, como eles são vinculados a algum prefeito ali, recebem grana. Eles são servos, então a função deles é servir. Então ele tem que ficar ali, falando. Dá o play. O local onde esse lixo ali saiu não tem local para guardar até a hora que a coleta passar. Então, nem tudo que o candidato a presidente falou aí é asneira sobre o povo.
estou generalizando. Ah, nem tudo que o candidato falou é asneira sobre o povo, mas eu não podia falar, sendo que eu também não falei. Cara! Ele tá tendo as epifanias durante o vídeo dele lá. Ah, não, mas então nem tudo. Vamos lá. Porque é só uma pequena parcela, mas a gente tem que tomar consciência. Aí, ó, tá limpo, quase limpo. Que já Tá quase chegaram limpo. a botar no- Não tá limpo, cara. Tá bem sujo ainda. Tá bem sujo. E uma dica, tá? Aquele chão de terra, ele tá completamente contaminado. Tá contaminado. Você tem cadáveres ali, tá? Tem um ponto de ônibus. Ninguém entende nada, cara. Vamos lá. Mas a gente vê que não é culpa só do poder público. Um abraço. Vocês estão entendendo que o caso do Brasil, isso aqui, a viagem para o Maranhão foi um aprendizado. Eu vou para Amapá, eu vou para o Pará, eu vou para Bahia. Vai ser mais ou menos isso aí. Em alguns lugares piores, alguns lugares melhores, mas acho que na média nada vai superar o Maranhão. É o que todo mundo me fala. Eu tenho amigos já que, né, o Mori que viajou comigo, rodou já muito Brasil, falou, cara, Renan, nada vai superar o Maranhão. Nada. Como, por exemplo, o Piauí é bem ruim, mas tem estrada, sabe? As estradas não é que são boas, elas são estradas. Ruins, mas são estradas. Pará, tem muita favela, mas tem atividade econômica aqui e ali, sabe? Agora, o Maranhão... O ponto é, a gente precisa falar sobre isso. O aprendizado que eu tô tendo sobre o Brasil, tá? E eu tô tomando uma surra de Brasil. Primeira coisa, cara. A exceção é São Paulo. São Paulo é uma exceção. E é uma exceção que confirma a regra. O fato de São Paulo de cabo a rabo ser produtivo, tirando a região ali do Vale do Ribeira, nos obriga a falar o que aconteceu aqui. Porque o que aconteceu aqui é muito excepcional. Muito excepcional. Assim, São Paulo não é o Brasil. Eu saio de carro de São Paulo, igual eu já fiz, né? Fui pra Piracicaba, tal, fui pra São José. Todas as cidades são produtivas. Então, assim, o desempenho, o desenvolvimento que nós tivemos aqui em São Paulo é muito excepcional e não tem nada a ver com o resto do Brasil. Não tem nada a ver, tá? A gente precisa colocar nesses termos. 2. Tive no Matopiba maranhense. Não há Matopiba, não há desenvolvimento do agro que resista à classe política do Maranhão. Porque é o seguinte, região de Balsas, o Gauchada chegou lá, região de Imperatriz, alguns gaúchos, mas veio gente do Brasil inteiro ali. Tem agro? Tem, tal, gera um PIBzinho legal, assim, gera. Mas a administração pública é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que as cidades são muito ruins. Então, assim, mesmo ali tá sofrível. A galera desesperada por estrada, porque parece que assim, o governo do Maranhão não pode ver alguém trabalhando que precisa atrapalhar. Então o governo do Maranhão precisa gastar com bloquete ou comprar todas as páginas de fofoca do estado, mas nunca vai fazer uma estrada. Nunca. Nunca, assim, é inimaginável você pensar que o governo do Maranhão vai recapear uma estrada. A gente rodou boa parte das estradas estaduais, o Rio vai lembrar, MA 006, MA 008, a gente rodou. Cara, aquilo não é estrada. E aquilo é uma estrada estadual. Como é que alguém cobra um imposto estadual? Pior, eles cobram o maior ICMS do Brasil. Eles são os maiores cobradores de impostos do Brasil. Como é que alguém faz isso? É assustador. Então, assim, a gente precisa entender que a maior parte do território brasileiro é composto de coisas assim. E que é muito grave a situação brasileira. E que o Brasil é uma ficção. O Brasil é uma ficção em que alguns lugares estão pagando a conta de um absurdo completo e os lugares do absurdo completo não têm nenhuma responsabilidade sobre a sua gestão. E acho que esse que é o problema. O grande problema é o pacto federativo nosso e o fato, todos os estados têm senadores, ele gerou uma distorção em que os lugares mais pobres não têm nenhuma obrigação em deixar de ser pobre. E aí a obrigação da União é em cobrar de quem tá trabalhando. Por isso que a coisa tá nesse nível haddadiano, com essa maluquice do arcabouço fiscal, em que 2,5%, você pode aumentar os gastos em 2,5% de acordo com o aumento da receita. Por isso que ele tributa mais. Quanto mais ele tributa, mais aumenta a receita, e aí você pode gastar mais. Então, vamos dizer, isso é uma loucura tão monumental,
Tá, eu volto a colocar, preciso repetir. É uma loucura tão monumental, que a distorção, ela cruzou qualquer nível do aceitável. E este é o maior problema do Brasil. Ah, o Xandão não é. O Xandão é um problemaço. Mas não é. O Xandão é um problema desse Brasil que ainda tem um desenvolvimento. O maior problema é uma massa de dezenas de milhões de pessoas que vivem numa situação horrenda e elegem políticos horrendos, e esses caras montam um sistema, um aparato de expropriação de trabalho que não faz valer a pena viver aqui. Eu juro pra você que esta bagaça, com a chegada da inteligência artificial, e quando os empregos de classe média do Centro-Sul começaram a desaparecer por causa da inteligência artificial, esta bagaça vai virar guerra civil. E eu tô falando aqui, o Brasil terá, nos próximos 30 anos, ou uma guerra civil, ou todo mundo do Centro-Sul do Brasil vai embora daqui. Porque se não resolver essa bagaça, ou vai dar guerra civil, ou todo mundo vai embora, ou o Brasil separa. Tô sendo muito honesto. Isto não tem como ficar de pé. Não tem. Não há como ficar de pé. É isso. O Brasil... Você entende? Vamos ver, eu quero a tua opinião, Riso. Você não sente que assim... O seu ICM, o que eu quero dizer, o imposto de renda, a taxa da blusinha, os aumentos dos impostos, por exemplo, o fato de todo mundo agora que compra um botijão de gás vai ter que pagar um pouco a mais para poder sustentar o programa Vale Gás. Você tem que pagar mais a sua energia elétrica, todo mundo aqui, para sustentar o programa do governo federal de dar energia de graça pros outros. Sim. Vocês estão entendendo assim que não dá! Que não dá, isso é loucura! Que isso é um modelo de tirar de uma galinha dos ovos de ouro, que é uma massa trabalhadora, que nem é tão produtiva assim. Tá? Esse trabalhador brasileiro, quando comparado aos trabalhadores dos lugares mais produtivos do mundo, dado as características da economia brasileira, eu tô nem falando da capacidade de vontade de trabalho de um cara brasileiro, mas esse brasileiro produtivo, vamos colocar aí, esse cara, uma hora ele vai pedir arrego. E ele vai fazer o seguinte cálculo, já, eu vou falar. Um gaúcho tá do lado da Argentina. Se o Milei se reelege e a Argentina segura a onda dela, a gauchada vai virar Argentina. Outros vão pra Austrália, outros vão pros Estados Unidos, outros vão pro Peru, outros vão pro Chile. Mas ninguém vai querer ficar aqui. Porque não vai valer... E aqui já é... Eu vou colocar aqui, tá? O Brasil já é, em grande medida, um país semi-socialista. Eu vou falar um exemplo. A economia do Maranhão é socialista. Você não, como os impostos são muito, muito altos, isso é uma tese até do Marx, de subir impostos e tal, tá? Você só consegue ter negócios no Maranhão que tem algum tipo de vínculo e participação com o Estado. Eles dependem do Estado para existir. Ou é uma renúncia fiscal que foi dada, ou você trabalha com exportação, aí tem a Lei Candir que ajuda ali, mas você precisou de um financiamento estatal, e para você conseguir o financiamento estatal você teve que pedir um favor. Ou seja, já é o Maranhão é um Estado socialista, pra vocês entenderem. O Maranhão é socialista. Tinha muito outdoor, não sei se você reparou, de aqui tem incentivo fiscal. Sim. Você reparou? Uhum. É verdade. Em todos os lugares, inclusive nas fábricas que a gente passou. Sim. Não, todas tiveram incentivo fiscal e botou uma grana. Então, pra você ter algum negócio, alguma atividade produtiva, o Estado já é teu sócio. E é isso. O Maranhão é... Vocês, quero ir pra Cuba ver como vocês vão. Vai pro Maranhão. Vai pro Maranhão. Não existe capitalismo no Maranhão. Não existe capitalismo, não existe a ética de trabalho. Não existe. As pessoas estão sendo... Assim, está sendo retirada das pessoas a construção de uma ética de trabalho, de uma lógica de trabalho. Então, eu tô falando aqui para vocês que é muito sério isso aí. Porque o Brasil é mais Maranhão do que São Paulo. O Brasil é mais Maranhão do que São Paulo. A administração pública brasileira é muito mais maranhense do que paulista. Vai dar merda! E aí eu vou falar, o único grupo político que endereça essa questão somos nós. Que toca nessa ferida somos nós. Soube agora que, nem sei se é verdade, né? O Zema lá tá lá tentando ser vice do Flávio, ou não. Eu não sei o que tá essa discussão dos dois aí e tal. E aí, falaram que o Centrão falou que o Zema nem pensar, porque os comentários do Zema sobre o Nordeste inviabilizam qualquer coisa. Eu fui ver os comentários do Zema sobre o Nordeste, não tem nada demais. Ele não falou nada demais. Então, o Flávio, ele vai pra uma campanha, igual com o negócio das mulheres, né? Não, passa a lei anti-misoginia ali, né? Faz um acordo com o Lula sobre Bessias, parece que ele teve reuniões pra tratar disso. Não pode falar do problema do Nordeste. Então pra que você vai eleger o Flávio? Por que eles querem eleger o Flávio? O Zema não falou nada demais. Eu falo 10 mil vezes mais grave do que o Zema. O que eu falo assim é muito mais pesado, porque precisa ser dito. Se ninguém vai falar, então a gente vai ficar fingindo
Vai ficar fingindo? Hoje, é mais provável que o resto do Brasil se maranhanize do que o Maranhão se paulistanizar. Vamos botar aí. Entenderam? E esse é o drama.